E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês várias coisas. Na verdade eu tô com 2 títulos, né, pra eu fazer aqui um vídeo. Eu acho que eu vou cruzar eles e trazer mais algumas outras reflexões. É o seguinte, o primeiro tópico seria o louco do tarô. O segundo seria crise de pânico. E várias coisas estão na minha cabeça aqui pra gente partilhar, né? Compartilhar, refletir, sem juízo de valor sobre o que é certo e errado. E é interessante porque eu já trouxe algumas reflexões e até mesmo iniciei algumas gravações, mas por obra da vida, como eu não controlo nada, os vídeos foram interrompidos. E eu percebi que eu não estava conseguindo explorar muito bem o que eu estava sentindo, né? Porque mesmo que eu habite na falha, no erro, em não ser dono de nenhuma verdade, eu possuo, né, dentro de mim uma certa perfeição. Mesmo que eu tenha aqui uma apresentação informal de bastidores, ela tá dentro do que eu quero. Então, quando eu não consigo sentir que tá legal, como eu quero, eu não curto muito. Ainda assim eu deixo, né? Agora mesmo, eu já tô super prolixo, eu não gostaria de estar assim, mas é porque eu estou sensibilizado. Então vamos lá, vamos falar do louco do tarô, vamos falar da crise de pânico, e aí eu vou costurar uma série de temáticas livres, né, conforme se manifestar, na ótica da abstinência, da recuperação, da adicção, ok? Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, te convidar para ser membro, caso você não seja. Se você quiser comprar os meus livros, Fábio Marcondes Livros, no Google aparece as grandes livrarias. Meu primeiro livro, 30 anos fudeu, eu narrei ele, virou um audiolivro que você encontra na tocalivros.com. Pois então, né, rapidamente aqui, para quem não conhece, e eu não vou falar como um tarólogo, né, porque eu não sou, eu tenho uma qualidade artística, onde eu sim trabalhei o tarô de Marseille, tenho conhecimento de leitura, interpretação simples da simbologia, né, mas eu não tenho nenhum trabalho em cima disso, exceto uma série de artes que eu já fiz dos 22 arcanos, né? Inclusive, a título de curiosidade, o livro que eu mais gosto, que eu publiquei, é o Ser Abstêmio, que eu fiz mergulhado, né, naquele meu período sabático junto às artes plásticas. E tem uma pintura minha que eu fiz do louco. E o louco do tarô, cara, ele possui algumas interpretações, né? Algumas pessoas dizem que o tarô com os 22 arcanos, ele começa com o número 1 do mago e termina no número 21, que é o mundo. E o louco seria ou o número 0 ou o número 22. Ele não tem número, né? São 22 cartas. E o mais legal é isso, porque o louco, ele pode ser compreendido onde todas as passagens dos outros arcanos maiores, né, tem ali uma ligação sendo o louco em algum momento. E não só isso, o louco é aquele que consegue habitar em todos os planos, né? E às vezes o que ele traz, seja de uma forma intuitiva ou através de um saber cósmico, né, totalmente subjetivo, é aquele que consegue compreender além do até então compreendido, né? E eu fiquei pensando bastante no louco pelo seguinte, de uma certa forma, cara, eu me identifico bastante com o louco, porque eu tenho uma natureza participativa em diversos núcleos de pessoas, de amizade. E é legal porque os núcleos, né, eles são definidos por algumas identificações, mesmo que sejam variáveis, etc.
E eu não tenho uma classificação única, né? Eu acredito muito na multiface, e isso não desqualificando aquilo que você é, ou pensa ser, ou gostaria, né, de repente ser. Porque tudo é transitório, cara, são momentos, né? Eu já fiz vídeo sobre isso. E o grande ponto, eu acho que antes de você saber o que você é, né, é importante saber o que você não quer ser. E isso eu já consigo saber dentro de mim. Então eu tô mais próximo de repente, tentar saber o que eu sou, né? Eu tenho certeza que eu vou morrer sem saber de fato. Porque definir-se como ser é de uma certa forma se enquadrar a núcleos, né? A títulos, a apresentações formatadas. E isso é importante. Isso faz com que nos sintamos parte, né? É um nível de pertencimento. E eu tenho vários pertencimentos, né? Eu tenho o corpo inteiro tatuado, eu tenho um bodysuit. Eu faço parte de um núcleo de tatuadores, tatuados, mesmo eu não sendo tatuador, mas que caracteriza um pertencimento diferente de quem tem, mesmo que muita tatuagem, não tem um bodysuit. É diferente, né? Entre diversas outras coisas classificatórias, né, catalogadas dentro de uma necessidade de compreensão até mesmo cultural, porque isso, quando expandimos ao mundo, também é super relativo, porque dentro de cada cultura existem subdivisões, segmentações variadas, né? E o louco habita entre essas características, né? Junto o louco, que fez com que eu pensasse algumas coisas, tem isso, né? É uma percepção muito intuitiva que muitas vezes não encontra um espaço, né? Uma voz, não há verbo, não há cumplicidade da sua sensibilidade, né? E um dos grandes enigmas, né, e mistérios que existe no tarô, de novo, muito respeitosamente, para quem me acompanha sabe que eu tento trazer tudo para consciência, para razão, para ciência, enfim, aspectos comprovatórios, né? Mesmo que nesse espaço atemporal, em cima do que temos, eu acredito que seja a base. Mas eu não descarto o mistério e a subjetividade de todas as coisas que possam existir. E o tarô é legal porque é isso, o louco, em algum momento, ele pode ter uma presença diferente, né? Como de repente um imperador, ou lá na frente, uma qualidade de sol, né? E todas essas simbologias das cartas representando uma alegoria, né? Um arquétipo, um símbolo, né? Um signo tradutório do que representa. Então, em algum momento, eu tenho a minha apresentação na necessidade social como X valor, né? Mas isso não desqualifica todas as minhas outras questões paradoxais, inclusive, das minhas personas. E é muito interessante isso. Eu acredito que tenha ficado muito filosófico. Então, vamos entrar na segunda parte, né? Que é o aspecto da crise de pânico. Porque eu tive também algumas experiências que fizeram com que eu tivesse reflexões interessantes e aí a gente começa uma associação na realidade do que é, de repente, viver, né? Um aspecto de adicção, de recuperação, lidar, né, com espectros oscilantes de humor. E a crise de pânico, uma crise de ansiedade, ela tem uma coisa que me fez explorar um pouco, né? E aí, novamente, eu me coloco como objeto de estudo e vou tentar aqui traduzir algumas coisas que eu já vivi, né, ao longo desses 12 anos, sem uso de álcool e drogas, sem lápis recaído e volta ao uso. E, obviamente, todos os mergulhos que eu tenho para dentro de mim, né? Junto à unidade coletiva de presença consciente, né? Sobre a singularidade e a coletividade, entendendo então, né, o que está acontecendo comigo. E muitas vezes o entendimento, a compreensão, ele não é suficiente, né? Porque aí a gente sai do campo da intelectualização e entramos
novamente no aspecto intuitivo, sensitivo, né? Cósmico, revelador, enfim, todos os mistérios novamente. Quando habitamos uma melancolia, uma depressão, uma angústia, uma frustração, né? Um medo, uma inabilidade propriamente dita, né? Uma inabilidade até mesmo de fator adicto, né? Onde queremos parar de usar álcool e drogas ou consumir qualquer nível de vício determinante, e por mais que nos esforcemos, não conseguimos, cara. E aí que entra o aspecto da tentativa, é tentar até uma hora que vai. E aí lembrando que não existe nenhuma garantia, né? Como eu falo, cara, o respeito que eu tenho ao vício, né? A qualidade da depressão, a ideação suicida, é um respeito muito grande. Eu tenho certeza, cara, que eu desligando esse vídeo, eu posso usar, né? Eu posso arquitetar novamente o desespero da existência como solução, o suicídio, né? Eu posso entrar numa bolha muito densa e ficar deprimido, né? Em contrapartida, eu tenho uma série de manutenções, disciplinas constantes, né? Que inclusive, antes de falar um pouquinho sobre uma associação que eu identifiquei junto à crise de pânico e o estado, né? Junto ao aspecto da morte, um parênteses aqui. Eu tenho frequentado mais, né, as reuniões de 12 passos, além da minha terapia que eu faço para mim mesmo, né? Outros aspectos cruzados de natureza da psique, né? Uma série de conversas com pessoas em temáticas específicas ao sentimento, ao pensamento e o que vem acontecendo. E eu percebi uma coisa muito legal. Eu passei muito tempo, né, estudando de uma forma obcecada em busca de domínio do que havia na literatura, né? E isso, o grupo de 12 passos, aspectos da fenomenologia, do existencialismo. Eu sou um analisando há muito tempo, né? Então eu tenho uma intimidade muito natural já com a psicanálise, mas longe de ser, né, um aluno da psicanálise, porque a psicanálise é infinita, né? Então, muitos assuntos, né, dessas naturezas, inclusive a provocativa filosófica, né, da observatividade junto à vida, junto a mim e o todo, eu encontro todas essas respostas de uma forma empática no budismo, né? Mas elas se respondem, sem a necessidade da resposta, nas artes plásticas. E então, finalmente, agora, mesmo que eu traga aqui, né, todo esse destrinchamento oratório, eu tô começando a viver até mesmo um aspecto de esquecimento racional, mas uma presença intuitiva. É como se eu estivesse abastecido, né, por alguns alicerces iniciáticos, por assim dizer, onde agora eles já são parte de mim. Então, eu percebo que em alguns momentos eu não tenho mais tão afiado o que eu tinha antes da literatura, da academia, né, de uma forma bem semântica, porque elas já fazem parte de mim. E o mais legal é isso. Eu pego determinada coisa que talvez eu nem saiba nome, ou o contrário, eu pego determinada coisa que eu não somente sei o nome, como profundamente sobre ela, e sinto e consigo aplicar de uma forma muito atenta a realmente o acaso da existência,
Em outras palavras, é como se eu estivesse munido de pokémons para poder utilizar o Pokémon correto na hora certa para a necessidade ideal. E eu não preciso saber o que é cada Pokémon ou o seu elemento, pois eu já sei naturalmente qual usar, né? Em outras palavras ainda, longe de ter uma sabedoria, longe de estar pleno, longe de ter aprendido tudo, que isso é impossível, né? Eu já falei, cara, eu sou realmente ignorante em muitas coisas, né? E mesmo sendo um amante da falha, do erro, né? Como eu repito, eu sei que eu não sou dono de todas as verdades, né? E mais do que isso, que as verdades elas são transitórias. E mais do que isso, cara, as verdades que eu possuo, elas estão também em transformações e mudanças, né? Então, talvez uma metodologia, um protocolo, uma didática que foi muito importante para mim no início da minha recuperação, hoje ela já está nessa maneira totalmente simbiótica que eu estou tentando trazer e eu acho que eu não estou conseguindo muito bem. Mas talvez já tenha sido compreendido por algumas pessoas. Porque o importante aqui é aquilo, né? Quem se identifica, traduza para a sua verdade e cria assim seu próprio caminho. Simples assim. Então, o mais legal nisso tudo é que as minhas sensibilidades, assim como aconteceu com a crise do pânico, para a gente retomar o assunto, associado a um aspecto da recuperação, não sendo uma máxima para alguns, coincide a uma verdade muito interessante, que é o seguinte: eu passei por muitas crises, né, no começo da minha recuperação. O meu início de recuperação ele foi brutal e eu possuí, né, todos os efeitos, mas eu não estou aqui para falar na propriedade, né, fisiológica, hormonal, neurológica da crise de pânico, de ansiedade e etc. Estou aqui para trazer uma dramatização livre, né, uma romantização bem poética, cultivando inclusive a incerteza, né, a dúvida, o questionamento, né, sem juízo de valor algum, né, são inquietações para que haja expansões de possíveis intuições maiores do que intelectualizações. O que também é contraditório, né, porque o que estamos fazendo aqui é totalmente racional. Mas enfim, quando vou falar de mim, eu estive em crise, né, e aquela sensação de morrer, a grande luta era em não morrer, né, o estado alerta, o desespero é em não morrer. E isso é interessante porque em outros momentos, com outras frequências, vibrações, intenções, dissimulações, enfim, quaisquer naturezas que envolvam pensamento e sentimento, né? Às vezes, o desespero é tanto, né? Sem perspectiva, esperança, sufocado, angustiado, exausto, que morrer parece ser a solução. Então perceba, isso que é interessante, isso que eu quis trazer pra gente conversar. Perceba que, quando de fato de frente, né, com a morte, não queremos morrer. Mas quando distante dela, apenas sufocado pela existência, eu estou generalizando isso, pensamos em morrer, né? Estou falando no plural, mas vou trazer somente para mim. O que não descarta, né? Infelizmente, pessoas tirarem sua vida, seja num estado arquitetônico, né, onde ela projeta e depois de forma consciente concretiza, ou através de algumas alterações que podem acontecer por estímulos, né, subterfúgios ou realmente confusões aí de toda a natureza biológica. Mas sempre de frente a própria resposta de sobrevivência. Então é legal refletir sobre isso, porque no fundo, mesmo, né, que tenhamos ali passagens conflituosas e não encontremos saída, ainda há
respiro de vida. Por isso, essa masturbação mental, no desespero sentimental. Em contrapartida, o físico de fato, né? Sentindo ali que vai morrer, os pensamentos já lutam ao contrário, junto os sentimentos no próprio respiro da existência. Então até nisso nós somos contraditórios, velho. E essas reflexões são interessantes. O ponto crucial nesses dois tópicos que não tem nada a ver, e talvez eu pudesse ter feito distintos assuntos, mas eu acho que o vídeo agora está indo como possível para que eu suba, e sem interrupções. O ponto crucial nisso tudo é entender que não importa, cara, se há um vício, uma patologia, uma complicação. Obviamente, né? Todas essas referências que eu trouxe, diversas outras, têm um impacto, mas o olhar que eu estou tentando trazer é que, principalmente hoje, nós estamos vivendo, infelizmente, de novo, né? Quadros onde muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades justaposta, né, a essa relação em existir. Eu gosto muito da passagem, né, dos espíritos atormentados, que tem numa linha do budismo tibetano. E é interessante porque essa tradução alegórica, né, eu tive antes mesmo de parar de usar álcool e drogas, e eu retratei isso nos meus primeiros cadernos, lá em 2010, que são os espíritos esfomeados, né, que habitam no Sansara e possuem uma boca muito pequenininha, então eles nunca se satisfazem. E hoje nós temos, né, possuímos, gozamos um fruto de tantos facilitadores, nós temos acesso a tantas coisas, que o tempo natural, eu já fiz bastante reflexões sobre isso, ele se perdeu e é difícil você se conectar com ele. E essas coisas estão criando um buraco gigantesco dentro de cada egocentrismo individual, né? Até porque é difícil ter um egocentrismo coletivo, né? Mas podemos ter unidades egocêntricas, né? E aí já compõe um coletivo. Uma outra coisa interessante é o conflito que há na interpretação real dos fatos. O excesso de informação e até mesmo mecanismos de defesa, né, com muitos memes retratando banalizações de dificuldades reais, independente de ser, né, uma boa maneira em lidar com as dificuldades, que realmente traz um alívio, faz com que tenhamos, então, algumas relações distorcidas. Então, às vezes, a gente pega uma ideia, um recorte de alguma coisa e não se aprofunda nas suas origens, porque não conhecemos as nossas origens. Então, uma coisa comum, né, como uma crise de pânico, excessos de ansiedade, desesperos, desesperanças, descontentamentos, etc., muitas vezes estão ligados a essa falta de conhecimento interno de sua própria origem, ou das origens fundamentadas e substanciais das histórias, das coisas, do criativo unigênito, ou seja, de algo que se criou
manifestado ou invocado, mas como aquilo foi construído, né? Qual é o desfecho desde a origem ou das origens, né? E aquilo que eu disse, antes de saber o que sou, o que tenho, como estou, etc., eu preciso primeiro saber o que eu não quero, o que eu não quero ser, o que eu não quero ter, como eu não quero estar. E isso pode mudar, inclusive, né? Porque todas essas relações que vivemos hoje de doença mental, que tem uma qualidade, inclusive, invisível, né? Até que se concretize numa conversão somática, numa psicossomatização, numa qualidade emotiva, né? Junto comportamentos, sentimentos, confusões racionais, intelectuais. Quando não, né? Influências subjetivas de aspectos energéticos e espirituais, eles estão ligados à sua percepção de pertencimento, né? E isso não anula as dificuldades, mas pelo menos faz com que você entenda um pouco melhor o que está acontecendo, né? Trazendo para o universo do álcool e da droga, para a gente entrar numa linha de encerramento. O álcool e a droga, ele entra como algo que nos permite viver a nossa criação de realidade, né? Pois ali é um universo em que, antes de termos, né, o ônus e o sacrifício ou o sofrimento que alguns podem ter, né, adictos genuínos geralmente encontram com isso, aquelas sensações maravilhosas por estímulos de todas as ordens, naturezas e qualidades servirão para que habitemos em nossas próprias criações, né? Que possamos então substituir faltas, né? Ou saciar novas coisas. E isso depois pode ter um efeito negativo. E os vícios, né? A gente coloca aí álcool e drogas, mas hoje tem todas as relações de vícios virtuais, né? Entre todos os outros vícios. A cadeia de grandes ansiedades que vivemos hoje, ela está alterada na dificuldade em intercalar o tempo real versus o tempo digital, né? E por mais que já tenhamos uma série de explanações do assunto, é difícil colocar isso em prática. E aí entra o louco, pra gente encerrar essa conversa, conseguir fazer uma ligação. O louco é aquele que talvez consiga driblar essas coisas, ou consiga viver alienadamente pela loucura, ou é ele que pode trazer a alienação dita comum a uma loucura de uma realidade mais pura. É ele que consegue transitar em diversas e diferentes realidades e entender que ele somente é um louco no meio de tantas verdades afirmadas como únicas, e assim ele se sentir louco porque em nenhuma delas ele se encaixa, mas em todas elas ele consegue transitar, diferente de outros que entendem ser a sua única verdade absoluta e criam conflitos com as diferenças. Então o que seria ser louco de fato, né? E essas são perguntas que talvez não precisem ser respondidas, né? Porque aí a gente sai novamente do campo da intelectualização, do controle, do domínio racional, né? Intelectual, da força obsessiva pensante.
e possamos assim habitar de alguma sorte a simplicidade do afeto, do amor, né? Através de uma intuição, de uma sensitividade, de uma conexão cósmica, por que não, né? Universal. E isso pode ajudar com que nestes conflitos, de algumas coisas, né, que eu dramatizei aqui, entre diversas outras que temos, nos traga um pouco mais de leveza no erro, na falha, no esquecimento. Mas, sendo este um ou alguns, né, que estejam em busca de melhorias, tenham então as falhas, os erros, os esquecimentos, etc., com graça, de uma nova correção. E falar, poxa vida, olha como eu posso melhorar nisso. Que interessante. O que não vai anular ter vontade de usar, pensamento de usar, fissura, vontade de morrer, vontade de jogar tudo pro alto, vontade de fuder, ficar com raiva, com ódio, tristeza, desesperado. Não vai anular, porque faz parte da vida. Mas quando você tiver, você vai encontrar e vai falar, poxa, faz parte da vida. Que loucura, não? Nossa Senhora. Bom, não vou fazer nada disso, vai ser difícil, mas como eu já consegui X vezes, eu sei que passando esse ato estranho, né, distorcido de novo, eu volto a enxergar a beleza, eu volto a viver a beleza, eu volto a compartilhar a beleza, eu volto a ser a beleza, né? É por isso que eu não consegui fazer os outros vídeos. Porque não importa o que eu estude, o que eu faça, o que eu aprenda, o que às vezes eu até por vaidade queira mostrar, saber, né, para me afirmar, eu sou pura intuição, cara. O meu estudo, ele tá totalmente ligado à vida, mano. A mim, eu realmente tenho essa conexão, cara. E é bem conflituoso, por isso que eu me identifico com o louco, porque eu transito entre os 22 arcanos constantemente, né? Eu vou começar a usar isso pra mim. Eu falava muito do Avalokiteshvara, né? Que é o Buda da compaixão, que tem os 1000 braços e as 13 cabeças de Buda. Mas hoje que eu vou começar a usar a relação do tarô, até porque tem 8 anos que eu trabalho tudo isso. E é que as artes plásticas é uma área muito bem resolvida pra mim hoje, assim como a literatura. Assim como o trabalho de terapia, né, que seja embrionário aí há 2 anos e meio, como terapeuta, né, não como analisando. É uma coisa que eu faço desde 2010 e ingenuamente, prepotentemente dizendo, nasceu quando eu tinha 14 anos, né? Com algo que eu já compartilhei, eu vou deixar só para quem me acompanha. Se você tiver curiosidade, me pergunta. Então, de fato, cara, todas as minhas variações são frutos da vida espelhativa, né? Eu consigo ver, e isso também não me anula ter dificuldades. Eu tô num hiato bem difícil. Pelo menos eu passei 1 mês, né, de forma ácida. Agora eu tô indo aí para 2 semanas, onde eu tô conseguindo reagir melhor, mas ainda tá bem complicado, mas eu tô bem melhor do que 2023, bem melhor do que muitos momentos que eu já vivi, mas ainda bem difícil. Só que o que tá me trazendo uma certa leveza é não somente, né, diversas práticas que eu tenho com diversas questões, tentar realmente entender que estamos todos num processo, sabe, ser mais leve comigo mesmo, porque eu sou muito severo comigo, me permitir viver de uma forma mais intuitiva, né? O legal pra gente encerrar, eu queria encerrar antes, mas a vida se manifesta, mas agora eu vou encerrar. O legal em estar uma jornadinha sem o uso de álcool e drogas, sem lapso, recaída e volta ao uso, e constantemente, né, tentando
ser uma pessoa melhor, cultivando aquilo, né, que já se encontrou como legal, reciclando, excluindo, incluindo, etc e tal. É que você rapidamente consegue realinhar-se ao todo. Então, não importam os níveis de migrações, compensações, substituições, distrações, qualquer faculdade, né, de fator negativo, né, por assim entender. Rapidamente, quando eu desejo, né, quando eu quero, quando a minha vontade é real em viver também a faculdade de fator positivo, é imediato. É como se todas as naturezas misteriosas, enigmáticas, subjetivas, junto os fatos concretos, né, conscientes, racionais, científicos, que são vistos em atos, em práticas, disciplinas, estabelecessem uma comunhão imediata de resposta. Então é muito bom porque você consegue rapidamente encontrar, né, e seguir alguns caminhos. E rapidamente percebam, né, eu estou num hiato de 6 semanas, 1 mês latente versus 1 ano anterior muito intenso e visceral. Então, o imediatamente é dentro deste espaço, né? Para encerrar, o trabalho terapêutico de qualquer ordem, natureza e qualidade, ou qualquer linha iniciática, filosófica, de observatividade, ele precisa ser apurado numa importância muito significativa. É você reconhecer as melhorias. Porque existir coincide a sofrer, né? Não como máxima, mas muito bem explorada por várias linhas que tentam controle de explicações ou são manifestados a explicar. Então logo, esses trabalhos, né, e o trabalho a gente pode traduzir como um estudo também, faz com que tenhamos então a grande tarefa em perceber os acúmulos somatórios, inclusive nos registros, né, nas nossas melhorias. E isso é muito gostoso. E aí você vai ressignificando, reciclando, reencontrando formas em realmente ter sentido, prazer, alegria, amor, felicidade junto à vida. Beleza, mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!